Olá família, eu sou o pastor Gesiel Lira, sejam bem-vindos ao meu canal. Nós estamos no 24º dia do estudo bíblico do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E o tema de hoje é Transformado pela Verdade. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida, elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. E em Atos 20, 32 diz: a palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham a necessitar. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito Santo de Deus usa a palavra para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. E para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, precisamos preencher nossa vida com a sua palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Deus fala, e por ter vida, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque disse Deus. Foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que Ele fez. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera a vida, cria a fé, produz mudanças em nossas vidas, realiza milagre, cura as feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias. Ela transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, dá esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante um futuro eterno. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca subestime o valor dela. Você deve considerá-la tão essencial para a sua vida como a comida. Olha o que Jó disse: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Está em Jó, capítulo 23, versículo 12. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar para cumprir o propósito dele. E a Bíblia então é chamada de nosso leite, o nosso pão, nossa comida sólida e o nosso doce, como se fosse uma sobremesa. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro nos aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Nós vamos aprender alguns pontos aqui então para permanecer na palavra de Deus. Escute isso, existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve em qualquer outro tempo passado. Mas nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de cristãos estão assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome, com a alma subnutrida. Por quê? Para ser saudável, discípulo de Jesus, você precisa se alimentar da palavra de Deus, e isso deve ser uma prioridade para você. Jesus chamou isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atividades. Primeira, devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a sua vida.
a bússola na qual você confia para saber a direção, o conselho, a que você vai dar ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que você vai utilizar para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra na sua vida, em minha vida. Muito de nossos problemas ocorre porque baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos. Quais? Observamos a cultura, todos estão fazendo isso. Olhamos para a tradição, sempre fizemos isso. Olhamos para a razão, isso parece lógico. Muitas vezes, pela emoção. Pareceu-me fazer a coisa certa e você faz. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que nós precisamos é de um critério perfeito, que nunca nos leve na direção errada. E somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Olha o que Salomão nos lembra. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Paulo explica que tudo nas Escrituras é a palavra de Deus. Tudo é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. Existe um testemunho de Billy Graham. Nos primeiros anos do seu ministério, ele atravessou um período em que lutava contra as suas dúvidas sobre a precisão e a autoridade da palavra de Deus. Mas em uma noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, em relação às passagens confusas que ele não compreendia, daquele ponto em diante ele apenas confiaria. Completamente confiaria na Bíblia como a única autoridade para a sua vida e ministério. E ele diz que daquele dia em diante a sua vida foi abençoada extraordinariamente com poder e eficácia por causa da palavra. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é definir o critério para a sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva em sua vida. Estabeleça que, antes de tudo o que você for perguntar, o que a palavra de Deus diz a respeito, e depois tome sua decisão. Determine que quando Deus mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer faça sentido para você ou quer não, e independente de sua vontade, apenas siga a palavra de Deus. Segundo, devo assimilar a sua verdade. Não basta apenas acreditar na palavra, nós devemos preencher a mente com ela, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. E então, existem 5 maneiras de fazer isso. Você pode ler, pesquisar, relembrar e refletir sobre ela. Então, a primeira, você recebe a palavra de Deus quando ouve e aceita com uma postura aberta e receptiva. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de repúdio: mente fechada, a semente que caiu à beira do caminho; mente superficial, o solo pedregoso; e mente distraída, entre os espinhos. E então ele diz: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com um sermão, com um professor sobre a Bíblia, você deve verificar sua disposição interior, especialmente em relação ao seu orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio de um professor mais simples, quando você é humilde e receptivo para compreendê-lo. Tiago aconselha: em um espírito humilde, gentil, modesto, recebam de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem um poder de salvar a alma. Segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a palavra pessoalmente. Mas agora, milhões de pessoas têm acesso à palavra. Apesar disso,
Muitos cristãos são mais dedicados à leitura do jornal diário do que à leitura da palavra de Deus. Não é de se admirar que nós não cresçamos. Não podemos assistir a nós podemos assistir a televisão por 3 horas, mas ler a Bíblia por 3 minutos é difícil. Como que a gente vai crescer? Muitos que afirmam crer na palavra de Deus de capa a capa, que já leram, jamais leram de verdade. Por quê? Isso é mentira. Alguns até leram, mas apenas para se gabar que leram, mas não conseguiram meditar na palavra de Deus. Agora, se você separar 30 minutos do seu dia para leitura e meditação da Bíblia, você vai ler inteiramente a Bíblia uma vez por ano. Olha isso. Se você cortar um programa de televisão aí que dura 1 hora e ler a Bíblia no lugar desse programa, você pode ler a Bíblia inteira 2 vezes ao ano e ainda parando um pouco para refletir. A leitura diária vai ajudar vocês a ouvir a voz de Deus. Mas não leia para dizer que leu. Na verdade, ninguém precisa saber que você leu. Só leia. Reflita sobre isso. Deus orientou o rei de Israel a sempre manter por perto uma cópia de sua palavra. Trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida. Mas não se limite a mantê-la por perto apenas. Leia a Bíblia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio é um plano de leitura diária da Bíblia. Eu te desafio para essa tarefa. Sua vida será transformada. Terceira, pesquisar e estudar a Bíblia. Sim, é uma outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia está em 2 exercícios que se adicionam ao da simples leitura. Fazer perguntas sobre o texto e anotar as suas impressões. Você não estudou realmente a Bíblia se você não escrever os seus pensamentos no papel, ali no caderno, ou até mesmo no computador. Por quê? O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, por quê e como. São perguntas simples que vai te direcionar a outros textos bíblicos. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual torna as pessoas livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouvem, mas obedecem ao que o ensino de Deus diz. Os que fazem isso serão muito felizes. A quarta maneira de permanecer na palavra de Deus é relembrá-la. A capacidade de lembrar é um dom de Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que há milhões de ideias, verdades, fatos, imagens memorizados aí em você. Você lembra o que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la. Então, existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, decidir sabiamente, diminuir a pressão, ganhar confiança, dar bons conselhos e partilhar a sua fé com os outros. A sua memória é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela se torna. E memorizar as Escrituras ficará então mais fácil. Você deve começar selecionando alguns versículos bíblicos que o sensibilizaram, que falaram com você. Escreva-os em um pequeno cartão que talvez você possa levar consigo no trabalho ou onde você for. E aí você pode ler até em voz alta durante todo o dia, o momento que você puder. Você pode memorizar as Escrituras em qualquer lugar, enquanto você está no trabalho, enquanto você se exercita, enquanto você dirige, enquanto você espera na hora de dormir. Os 3 segredos para a memorização das Escrituras são relembrar, relembrar e relembrar. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou
e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. A quinta maneira de permanecer na palavra de Deus é refletir sobre ela, o que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém esvaziando a mente e deixando-a vaguear. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é o pensamento concentrado. É necessário esforço de verdade. Você escolhe um versículo bíblico e reflete sobre ele repetidamente. Olha que interessante. Temos preocupações todos os dias. Se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação é o mesmo, porém, voltado para a palavra de Deus e não para um problema. Não há outro hábito que seja tão eficaz na transformação de sua vida ou em torná-lo mais semelhante a Jesus do que a reflexão diária nas Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, realmente nos espelhando no exemplo de Cristo, somos, segundo a sua imagem, transformados com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala sobre meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que Ele prometeu aos que parassem para refletir na sua palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi homem segundo o meu coração é que Davi adorava refletir na palavra de Deus. Ele diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para ter as orações respondidas e o segredo para uma vida bem-sucedida. Terceiro ponto, devo aplicar os princípios das Escrituras. Nós podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir na palavra de Deus. Mas tudo isso será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que você não faça nada com o que aprendeu. Enganamos-nos a nós mesmos quando presumimos que apenas por termos ouvido, lido ou estudado a verdade, nós a assimilaremos. Não. Na verdade, você pode estar tão ocupado indo para a próxima aula, seminário ou conferência bíblica que não tem tempo de pôr em prática aquilo que você aprendeu. Muitos teólogos se perdem de tanto estudar, não praticam porque a verdade não entrou neles. O que adianta ler, estudar, mas não praticar a verdade? Você esquecerá o que aprendeu a caminho do próximo estudo se você não pôr em prática. Qualquer estudo bíblico se torna, então, inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer à verdade e não apenas de conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de isso ser difícil ou mesmo doloroso. A verdade irá libertá-lo, mas a princípio poderá deixá-lo infeliz. Por quê? A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta as nossas falhas, ela repreende nossos erros, nossos pecados e espera que nós nos transformemos. Então faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Então, aplicar a palavra de Deus é uma tarefa difícil. Por isso, é tão importante discutir as aplicações pessoais com outras pessoas. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um pequeno grupo de estudo bíblico. Nós
Sempre aprendemos com a franqueza dos outros, o que jamais aprenderíamos por nossa própria conta. Outras pessoas o ajudarão a discernir coisas que você teria deixado passar e aplicar a verdade de Deus de forma prática. Então, a melhor forma de tornar-se um praticante da palavra de Deus é colocar no papel uma atitude efetiva, resultante da leitura, estudo ou reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo você, prática, algo que você possa fazer e verificável com um prazo final para ser feita. Toda aplicação deve envolver o seu relacionamento com Deus ou seu relacionamento com os outros ou também o seu caráter pessoal. Antes de você assistir o próximo vídeo desse estudo bíblico, reflita. O que Deus já falou para você fazer por meio de sua palavra que você ainda não começou? Então, escreva algumas instruções práticas que o ajudarão a seguir no que você já estabeleceu. Você pode contar a um amigo para que ele possa acompanhá-lo. Como Moody disse, a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Permita então que a palavra de Deus mude você. Que Deus abençoe você e a sua família.